nesta manhã, nós vamos continuar com a entrevista com Marilene Santiago, que hoje é uma missionária de Jesus Cristo. Ela está aqui do meu lado, está com 77 anos de idade, de vida, né? É uma idade muito gostosa, não é isso, Marilene? Bom dia. Bom dia, pastor Flávio, paz do Senhor. Paz. Bom dia aos telespectadores. Realmente é uma idade que eu agradeço a Deus por Ele ter permitido de eu chegar até aqui, né? É verdade. Porque o trabalho de missões, o trabalho de missionária não é brincadeira, não. Mas com o Cristo na nossa frente, a gente vai aonde Ele mandar. Entendo. Não é, pastor? É verdade. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É isso que eu tenho feito. Marilene, na década de 60, você conheceu alguém lá no meio radiofônico, e ele está aqui nessa foto que eu já mostrei na entrevista passada, aqui no auditório da Rádio Marinque Veiga, década de 60, mais ou menos. O pastor Kleber Moura está aqui, era o locutor do horário. Exato. Né, quando esse programa estava no ar, que era ao vivo. Tem um coralzinho aqui do lado, o Severino de Araújo, com a bandinha dele aqui, a orquestrazinha dele. Kleber Moura, pastor Kleber Moura, que eu quero trazê-lo aqui Uma para benção. falar também sobre esta época do rádio. O Kleber Moura era evangélico, hoje é pastor, estava lá no rádio. Nós sempre estivemos no meio do rádio, no meio da televisão, no meio dos jornais, né? Hoje, quando falam que tem emissoras evangélicas, gospel, e pastores na televisão, etc., mas nós já estávamos lá. Com certeza. Só que nós estávamos ali trabalhando. Isso. E fazíamos o nosso trabalho ali. O Kleber foi uma pessoa que eu conheci durante longo tempo também. Ele trabalhou na Rádio Nacional, era o locutor oficial dos noticiários da Rádio Nacional, Isso. depois que o Repórter Esso saiu do ar, o Heron Domingues saiu do ar, e entrou um outro noticiário, e o Kleber Moura, uma voz linda. Voz linda, linda, muito linda, bonita. linda. E muita gente não sabia que ele era evangélico. Evangélico naquela época era muito discriminado. Não é? Mas você encontrou Jesus Cristo. Deixou o mundo do rádio secular. Eu encontrei Jesus Cristo porque o Kleber Moura, ele naquela época ele já estava orando por mim. Que coisa, hein? Enquanto eu estava ali no microfone cantando, ele ficava orando por mim. Aí um dia eu falei assim, meu Deus, mas por que aquele rapaz, toda vez que eu estou cantando, ele fica mexendo com os lábios? E um dia cheguei para ele e perguntei, vem cá, por que você, toda vez que eu estou cantando, você fica balbuciando, falando aí o quê? O que você tanto fala? Ele disse, Marilene, eu fico pedindo a Deus, dizendo para Deus que eu quero te ver cantando no púlpito de uma igreja. E eu disse para ele, quem falou para você que eu quero cantar em púlpito de igreja? Estou tão bem aqui. Que coisa. E ele disse, mas eu vou te ver cantando numa igreja. Como a palavra de Deus diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Que bênção. Aqui estou eu. Exato. Olha, Marilene, a sua voz é uma voz muito bonita. Eu sempre digo que a sua voz é muito comparada com a da Ângela Maria. Uma voz firme, linda, límpida. Eu não sei se eu posso te pedir para você cantar um estribilho pequenininho, é mesmo assim. De um hino? De um hino, né? Pode cantar. Aí, pode. Tem o primeiro LP que eu gravei, evangélico, o título foi Já Não Canto para o Mundo, Hoje Canto para Jesus. Bonito. Sua câmera é aquela ali, ó. E o hino diz assim, já não canto para o mundo, hoje eu canto para Jesus. Minha vida era trevas, hoje eu vivo na luz. Esta luz é Jesus Cristo que mudou meu coração, transformou a minha vida e me deu a salvação. Duvido que uma cantora dessas novas aí fizesse o que eu fiz com você agora. Não iam aceitar.
Senão, se não tivesse um conjuntão aqui Fazer essa capela acompanhando, assim, um playback, né? Essa capela aí. E sentada também. Né? E sentada ainda para o Fica diafragma tá. isso. Pois é, mas esse sarau aqui, rapidinho, foi muito bom, porque é para Amém. mostrar a sua voz. Quando eu falo disso para muitas pessoas, eles não sabem. Porque muita gente não quer saber da história. O que essa turma hoje, essa moçada está cantando hoje, está no meio gospel aí, canta e faz, não sabe que no passado teve gente que foi trabalhada pelo Espírito Santo, como você, como muitos outros que nós conhecemos, e hoje estão louvando ao Senhor. Mas tem uma faceta interessante da sua vida, ou uma época que você se encontrou com alguém que lá na Rádio Mauá, você cantava para o mundo lá. E Raimundo Nobre de Almeida. Mas essa pessoa eu encontrei na Marinque Veiga. Ele Sim. era diretor da Marinque Veiga. Da Marinque Veiga na época, exatamente. Na época. Porque ele comandou aquela cadeia da legalidade Isso, em 64 da Revolução. Exato. Quando o Leonel Brizola entrava no ar, ele fazia a abertura. Isso. Raimundo Nobre de Almeida, Exato. um grande amigo meu, que hoje está com o senhor. Né? Tem fotos com o Raimundo fantásticas. Mas como é que foi isso? O Raimundo depois chegou no rádio evangélico. Como eu falei, eu ganhei o concurso, né? Uhum. Pescando Estrelas. Dali eu tive aquele contrato na Marinque Veiga. Quando houve a Revolução, a Marinque Veiga fechou. Foi. A Marinque Veiga fechou, aí cada um foi para o seu lado. E, de repente, eu encontrei com o Raimundo na Rádio Difusora Duque de Caxias. Aí eu fui trabalhar na Rádio Difusora Duque de Caxias como operadora de som. Você me operou muito lá, quer dizer, Então, no som. exatamente. Eu fiz muito programa lá. E eu operando o programa, de repente apareceu um programa um programa de auditório. Uhum. Aí, sabendo lá que eu cantava, aí me convidou, aí eu fui e cantei. Fiquei sendo cantora da Rádio Difusora Duque de Caxias. Aí o Raimundo gostou, porque ele tinha programação, aí ele foi logo me dando, ele viu que eu falava muito, que eu cantava muito, aí ele me deu para me fazer um programa, sem eu ainda ser evangélica. Exatamente. E olha só, hein? Que Aí responsabilidade. aí ele mandou fazer um programa, aí eu falei, mas eu não sou crente, como é que eu vou fazer esse programa? Ele falou, não, mas você vai conseguir, você vai conseguir. Ele também não era cristão. Uhum. Aí eu fiquei operando. Aí, de repente, não tinha programação evangélica na rádio. É verdade. Aí, de repente, chegou, eu olhei assim na janela, vim subindo um irmão. Eu sabia que era irmão porque, pela roupa, eu vi logo que era crente. Direitinho. Paletó de xadrez, calça indumentária curta. religiosa. Aí eu falei assim, falei para minha colega, veio um crente aí. Como é que você sabe, Marília? Você vai ver. Aí o crente chegou, perguntou pelo diretor. Ó, vamos parar aqui. Tá. Porque vamos continuar essa entrevista muita coisa. no próximo sábado, porque senão o meu tempo aqui, eu vou tirar o tempo dos outros. Mas no sábado que vem, você vai ficar atento aí, porque a história é interessante. E essa época aí eu vivi um pouquinho. Então, sábado que vem, Marilene Santiago vai continuar aqui essa entrevista interessante sobre evangélicos, né, no Brasil, da era do rádio à TV. Fique com a gente, tem muito mais reencontro aí para você. Mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso momento de Mães Unidas em Oração no programa Reencontro. Nós queremos agradecer a todas vocês que participam do Ministério no Brasil, que têm visitado nossa página no Facebook, Mães Unidas em Oração. Você clicando lá, você vai ver um coração rosa e ali você pode conhecer, ver o que está acontecendo no Ministério no Brasil e também conhecer os pedidos de oração. Nós queremos enviar um abraço fraternal para as nossas Mães Unidas em Oração de Presidente Médici, em Rondônia. E também a nossa querida irmã Eliane Ribeiro Dávila, é a nossa coordenadora ali
Deus tem feito uma obra tremenda do ministério, de todas as mães que participam, desde Rondônia até o Rio Grande do Sul. E hoje nós queremos agradecer a vocês que têm enviado seus e-mails, que têm enviado mensagem pelo inbox do Facebook, que têm enviado e-mail pelo nosso site. Não importa de que maneira você está entrando em contato e compartilhando conosco os seus problemas. E esta semana nós recebemos um e-mail de uma mãe cujo filho de 9 anos estava muito estranho, quietinho, não queria ir mais para a escola, não queria mais estudar. Toda vez que tinha que ir para a escola, ele ficava com febre, passava mal, não queria comer. E ela começou a perceber que aquele menino estava muito diferente. Foi à escola, procurou se informar do que estava acontecendo e descobriu que o filho, por tirar notas altas, por ser um menino exemplar, um menino que trabalhava bem com os professores, com os coleguinhas, se dava bem com todo mundo, começou a sofrer bullying de alguns colegas, porque ele estava se destacando. Mas ele era tímido e começou a ter dificuldade para ir à escola. E aquela mãe pediu oração, nós começamos a orar e começamos a ver a mudança na vida daqueles colegas, porque a mãe foi lá, conversou com os pais, conversou com os colegas dele e Deus foi mudando a maneira daquelas crianças agirem naquela escola. Deus faz milagres acontecer. Nós queremos que a mãe creia nesse Deus do invisível, o Deus que torna tudo possível através do poder da oração. Deus pode todas as coisas. E Ele entra com providência, como pode entrar na sua vida, na vida do seu filho e mudar uma estrutura, uma situação, uma dificuldade, uma tribulação, momentos difíceis que você esteja passando neste momento. Porque quando as mães oram, Deus faz milagres acontecer. Porque nada, absolutamente nada, mãe, resiste ao poder da oração. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Entre em contato conosco. Nós estaremos aguardando você para que você também coloque seu filho na rede mundial de oração de Mães Unidas em Oração. Que o Senhor nos abençoe. Amém. O programa Reencontro há 47 anos no ar e o Bloco Justiça e Educação recebe, mais uma vez, para a nossa grande alegria, a juíza Kátia Silene Bugarim. Doutora Kátia, é um prazer muito grande estar com a senhora em mais esse encontro, a senhora que já esteve conosco na semana passada, e nós gostaríamos de conversar, ou continuar a nossa conversa, a respeito nós falamos sobre a escola bíblica dominical, a educação no contexto da igreja, e a senhora estava falando da sua trajetória. A senhora que é formada em Direito e é mestre também em Direito e que fez o seu trabalho na área social. Inicialmente eu gostaria que a senhora cumprimentasse os nossos telespectadores, né, que estão felizes, tenho certeza, de recebê-la mais uma vez. Obrigada, desembargador Fábio, pelo convite. Outra vez uma honra para mim participar do programa. Eu quero cumprimentar também os telespectadores e agradecer muitíssimo pelo convite de fazer parte novamente desse programa. Muito bem. Dentro do seu trabalho do mestrado, a senhora fez Qual foi o enfoque que o seu trabalho teve? Eu estava dizendo que era voltado para a área social. Muito bem. E como que a senhora vê a questão social, por exemplo, no Brasil, na atualidade? Eu acho até relevante colocar que o meu interesse pelo tema sobre o qual versou a minha dissertação foi a partir da minha experiência na primeira Vara Civil de Nova Iguaçu, onde nós recebíamos inúmeras demandas envolvendo pleitos de jurisdicionados diversos, de prestações relativas à saúde, como internação, medicamentos, uma série de coisas. A partir dali, eu passei a questionar onde há alguma coisa acontecendo.
alguma coisa que era impossível de verificarmos lá na década de 80. E eu tive interesse em pesquisar isso. Por que essas demandas sociais passaram a fazer parte do cotidiano do judiciário, que não era comum? E a partir da reabertura democrática, essas questões passaram a ser tão frequentes no judiciário. Foi a partir daí o meu interesse em pesquisar a questão. Então, ingressei no mestrado e o meu tema de estudo foi sobre a reabertura democrática, o alargamento da cidadania e a judicialização da saúde. Muito bem. Então, já que estamos falando de judicialização da saúde, é um tema que realmente hoje grande parte dos processos, né, uma grande quantidade de processos, nós temos aproximadamente 100 milhões de processos em andamento, exato, o que daria, acho que, um processo para cada 2 ou um processo para cada 1, porque cada processo pelo menos tem 2 partes, né? O Conselho Nacional de Justiça tem feito essas estatísticas. E como a senhora vê o atendimento dos pleitos através do Poder Judiciário? Porque é algo que não é normal, né? Que as pessoas dependam do Poder Judiciário para terem o atendimento às suas demandas, de medicamentos, de internação, de vários direitos sociais voltados à saúde. Eu penso que esse fenômeno está intimamente ligado ao amadurecimento da nossa sociedade, uma sociedade mais exigente, uma sociedade consciente dos seus direitos, que não simplesmente com a existência desse direito previsto numa norma, mas ele quer que esse direito seja efetivamente cumprido. Então, quando ele não encontra resposta para suas demandas no Executivo, onde o local próprio para que esses direitos se realizassem, eles procuram o Poder Judiciário para que faça valer, postulando o seu direito. Nós temos, a experiência que eu tive é que a partir desse contingente, despertou-se até no poder público local a necessidade de implementar políticas e de adotar novos caminhos para atender essa demanda. É claro que ainda muito incipiente, porque o número ainda é muito grande. Então, é preciso caminhar mais ainda, porque eu realmente acredito que o Poder Judiciário não é o lugar próprio para definir essas questões. São questões pontuais, mas no campo mais genérico, no geral, são políticas públicas que devem ser implementadas pelo Poder Executivo. A gente fala das demandas reprimidas, né? Então, nós tínhamos uma população, nós tivemos a Constituição, que efetivamente é um marco, né? E evidentemente que veio na esteira da alteração do regime que nós vivíamos sob o regime militar e hoje vivemos de plena liberdade. De democracia mais plena. Mas então nós tivemos aquela demanda que antes não tinha acesso, nós não tínhamos o judiciário. Eu lembro que eu mesmo deixei de propor várias ações, embora tivesse o direito, porque era uma dificuldade grande de acesso à justiça. Hoje nós temos juízes, temos juizados e nós caminhamos, inclusive, para os métodos alternativos de solução do litígio, a arbitragem e a mediação, que estão aí, né? A mediação, inclusive, para chegar por força de uma legislação específica. Mas, então, dessa demanda reprimida, nós tivemos uma grande busca, né? Hoje nós vivemos um boom, digamos assim, nós temos justiça demais, não é? Então, como a senhora vê uma possibilidade do Poder Executivo implementar políticas públicas que efetivamente tirem do Judiciário essa obrigação que não é nossa? Não, eu sou desembargador, a senhora é juíza, nós somos magistrados, mas não é típico de um judiciário que a gente fica dizendo interne esse, dê uma injeção nesse, leve esse daqui para o balão de oxigênio e essas coisas. Talvez eu seja uma sonhadora, mas eu acredito que as modificações mais importantes no seio de uma comunidade, uma sociedade, elas ocorrem através das pessoas. Eu acho que são as pessoas que mudam, que fazem mudar uma estrutura. Então, pessoas que tenham consciência de seus direitos, de seus deveres, elas têm consciência e elas têm o poder de se mobilizar, o poder de exigir,
Como? Participando na sua comunidade, participando em conselhos, participando de reuniões, reivindicando junto ao poder público medidas. Eu realmente acredito que as medidas, que as reformas surjam a partir daí, a partir da mobilização do cidadão, de um cidadão que conhece o seu dever, que conhece o poder que ele tem de transformação. Então, eu acredito, inclusive, que o próprio judiciário, hoje nós falamos tanto de democratização do poder judiciário, e o próprio judiciário se democratiza porque a sociedade é uma sociedade democrática. Então, ela exige que esse poder também seja. Então, até nisso eu vejo um fenômeno, não um fenômeno que surge de dentro do Poder Judiciário para fora. No meu entendimento, é um fenômeno que surge de fora para dentro. Exige que se modifique. Então, eu entendo que é uma parte de uma sociedade. E nós devemos incentivar que as pessoas tomem parte, se apoderem desse poder que elas têm, de reivindicação e de exigir que suas pretensões sejam acolhidas. Muito bem. Nosso tempo, mais uma vez, acabou. Disse a senhora que o nosso bloco é pequenininho, não é? Mas eu gostaria de reafirmar a alegria de tê-la recebido, de ter a sua participação. Tenho certeza que os nossos telespectadores estão gostando muito da sua entrevista, não é? E, evidentemente, que nós temos ainda muito por fazer nesse campo da judicialização ou da não judicialização da saúde. Exatamente. Gostaríamos de ouvir as suas palavras finais. Eu reitero que o prazer é todo meu. Quero dizer que eu estou sempre à disposição para contribuir, para participar. É sempre muito agradável e sempre muito prazeroso para mim estar aqui compartilhando essas nossas experiências, conversando sobre essas questões que nos afligem e que nos trazem tanto prazer e tanta alegria. Não reclame simplesmente das dificuldades, das deficiências, da falta de atendimento, às vezes, pelo poder público, mas participe dos modos normais de reivindicação e contribua também com o seu conhecimento, porque assim nós teremos, com certeza, um Brasil melhor. E você, telespectador, fique conosco, o programa Reencontro, que está há 47 anos no ar, continua. Que Deus o abençoe. Senhores telespectadores, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo, que privilégio para nós do Reencontro, 47 anos no ar, chegando à sua casa e à casa dos seus filhos e agora à casa dos seus netos e ter a sua companhia, porque são muitas as pessoas que estão conosco desde que o pastor Fanini foi ao ar pela primeira vez nesse programa. Nós queremos agradecer a sua preferência por nós na manhã de sábado e também queremos agradecer a equipe aqui da TV Brasil, que ao longo desses 47 anos, alguns estão aqui desde o princípio, outros chegaram pelo meio do caminho, sempre nos tratando com muita atenção, muito carinho, desde as pessoas que cuidam do nosso visual, as meninas, e até os que estão por trás das câmeras aqui e também por trás do cenário. Nós agradecemos a todos aqui do Rio de Janeiro, de Brasília, onde há a concentração dos programas da emissora, e é um privilégio para cada programador, dentro da responsabilidade que Deus nos tem dado, ter esse privilégio de encontro semanal com o senhor, com a senhora, com você, meu irmão em Cristo. A mim me cabe o privilégio de trabalhar esse livro que é a marca registrada do Reencontro, Bíblia e Evangelização, a pregação da palavra. E pela graça de Deus temos abordado uma linha de trabalho que é a Bíblia livro por livro. E em cada livro, destacando de um modo especial a pessoa de Jesus Cristo e nós, os seres humanos, como somos vistos no livro. Porque Jesus aparece de capa a capa, ele é Deus, foi o próprio Deus que nos deu esse livro. Então, eu tenho um prazer muito grande de trabalhar esse tema e já cobrimos os 5 livros da lei, os 12 livros históricos, os 5 livros poéticos e tratamos também dos 5 profetas maiores e estamos, durante esse ano, trabalhando os profetas menores e o primeiro desses profetas é Oséias. Oséias é um livro muito interessante na Bíblia. São 14 capítulos, 197 versículos, cerca de meia hora para lê-lo.
E Oséias é um ser muito especial na Bíblia Sagrada. Ele é chamado profeta sofredor. Estou com 50 anos de vida cristã e 44 anos vou fazer agora de pastor. E no seminário, fiz o Seminário do Sul aqui no Rio de Janeiro, esse foi um livro que eu estudei. Eu tinha um hábito de escolher um livro e ficar com o livro durante meses. E eu me lembro no seminário que eu escolhi esse livro e li muitas vezes, às vezes 2 vezes por dia, estudei muitos livros, e eu fiquei impressionado com a vida de Oséias. Ele foi tomado como símbolo da relação de Deus com a humanidade, por isso que ele foi ordenado casar-se com uma prostituta. E uma mulher que, tendo casado com Oséias, e muitas vezes ela abandonou o marido para viver com outros homens, para se prostituir. E essa relação de Oséias com a sua esposa prostituta é tomada nesse livro como a relação de Deus com o povo de Israel, a nação do norte, o povo como um todo, mas em especial o reino do norte, que estava se desviando, se afastando, se distanciando de Deus, preferindo mais a vida temporal do que o próprio Deus. Isso é símbolo da sua vida e da minha. Se nós nos descuidarmos, nós também nos prostituiremos com relação à nossa vida espiritual. Por isso que Oséias é chamado o profeta de amor sofredor, o profeta do perdão, o profeta do recomeço, o profeta de uma nova oportunidade, coisa que Deus deu ao povo de Israel no passado e tem dado à sua igreja hoje. Deu aos israelitas enquanto indivíduos e nos tem dado a nós cristãos no tempo da igreja. Ele profetizou para o Reino do Norte, avisando que se eles continuassem naquela jornada de ir para Deus e se afastar de Deus e voltar para Deus, eles seriam punidos, o que efetivamente acabou acontecendo, porque Nínive, um povo terrível, acabou dizimando a nação do norte, o reino de Israel, espalhando aquela gente, acabando mesmo com o reino do norte. O reino do sul teve outra sorte. Deus foi misericordioso para manter um remanescente do seu povo sobre a face da terra. Ele profetizou durante o reinado de 7 reis. 7 reis, mostrando então a dificuldade de liderança daquele povo, os reis se afastando, fazendo o que era mal perante o Senhor, morrendo, sendo assassinados, sendo eleitos outros reis. E então, nesse livro que diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nola atará. Cristo é retratado nesse livro como aquele que é o pai do filho pródigo, o pai que ama e ama e ama e ama. E nós, os seres humanos, somos retratados como o próprio filho pródigo, que estando na casa do pai, muitos de nós da igreja nos afastamos. Isso vale para todos, desde o crente normal até grandes líderes que acabam pecando e se afastando de Deus, mas Deus está sempre no mesmo lugar, esperando a volta de cada um de nós, desde que nos arrependamos, desde que nos aproximemos dele, desde que peçamos perdão, desde que façamos caminhos retos e direitos diante dele. Ele é perdoador, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, se você está distante de Deus nesse dia, meu irmão, minha irmã, volte para Deus. E você que ainda não era de Deus e acabou vendo esse programa agora, é tempo de arrepender-se de seus pecados, aceitar Jesus como seu Salvador, para que você tenha direito à vida eterna. Deus nos abençoe.